Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula, dessa vez fazendo uma revisão desse capítulo 1 do segundo bimestre, perdão. Antes de começar a aula, eu gostaria de deixar um recadinho para vocês. Eu linkei junto nessa aula uma aula extra, uma aula especial, Epidemias na História, falando um pouco de como surgiram as doenças, quais são alguns tipos dela, como elas infectam o ser humano. Na medida do possível, eu quero lançar outros vídeos falando também como em diferentes momentos da história, como que era tratada essas epidemias e de algumas epidemias que já atingiram a humanidade. Tá? Então assistam lá também como material extra, beleza? Mas agora então falando de geografia, falamos nesse primeiro bimestre, nesse primeiro capítulo, sobre a paisagem europeia. Então a gente vai rever algumas coisas que a gente viu. Vem comigo. Bom, primeiro, pessoal, a ocupação europeia, na Europa, melhor dizendo, ela é muito antiga. Então, o ser humano surgiu mais ou menos 100 mil anos atrás, o ser humano moderno, o Homo sapiens, né? Ele saiu da África, foi colonizar ali o Oriente Médio, aquele crescente fértil, foi para a Ásia, chegou na Europa e ali na Europa ele se instalou muito rápido, porque logo ele encontrou ali o Oceano Atlântico como barreira. Então, quando a gente olha a pré-história europeia, ela é extremamente rica. Então, eu vou deixar essa imagem para vocês, lá das cavernas de Lascaux, na França. E a exemplo dessas cavernas na França, a gente tem em vários outros lugares. A gente tem dolmens, que eram as moradias nas cavernas em Portugal. A gente tem pintura rupestre em vários lugares da Europa. A gente tem restos arqueológicos ali de 80 milhões de anos na Europa. Então, é um lugar onde a povoação foi muito cedo, foi muito próximo ali de quando o homem saiu da África. Um dos primeiros lugares que eles se assentaram, além de ser ali no Crescente Fértil, foi na Europa. Tá? E a Europa ela é muito importante por conta do seu legado cultural, principalmente para a gente aqui do Brasil. Nós falamos uma língua latina, nós temos toda uma influência ocidental, que parte ali da França, que parte da Inglaterra, de Portugal. Então esse legado cultural para a gente é muito importante, a gente vai acabar trabalhando isso mais no próximo capítulo, quando a gente vai falar da identidade europeia. Mas a gente não pode esquecer disso, né? A filosofia, a música, a literatura, as artes, tudo isso a gente bebe da fonte europeia, ok? Bom, pessoal, a gente falou então, passamos a falar das bases físicas da Europa. Primeiro do relevo, né? O relevo europeu, a gente está acostumado de pensar em montanhas na Europa e aqueles picos nevados, aquela galera que vai na Suíça para esquiar, nos Alpes e tudo mais. Entretanto, boa parte do relevo da Europa é formado de planície. Né? E aquelas planícies assim, grandes extensões, tanto a planície germânica, que pega uma parte da França, pega uma parte da Holanda, da Bélgica, da Alemanha, quanto daquelas estepes mais do interior da Europa, pega a Rússia, Ucrânia, Polônia. Né? A altitude média da Europa é inferior a 200 metros, então é um lugar bastante baixo. Porém, nós temos as áreas de dobramentos modernos. Aliás, dobramentos antigos e modernos, né? Mas o que mais salta aos olhos, né, são os dobramentos modernos, que são ali os Alpes, na fronteira entre França, Suíça e Itália. Então aí é o Mont Blanc, na fronteira da Suíça com a França. Nós temos os Pirineus, ali na fronteira entre Espanha e França. Temos os Urais, lá na Ásia, que separa a Europa da Ásia, lá na Rússia. Tem o Cáucaso, tem os Apeninos. Então tem várias cadeias montanhosas na Europa. Isso indica que é o quê? Um lugar onde a gente tem uma certa intensidade tectônica, sobretudo ali no Mediterrâneo. Então eu já falei, né? Mediterrâneo, ali na Itália, a gente tem vários vulcões como o Etna, tem alguns tremores de terras ali na Península Balcânica, que envolve Grécia e Turquia, ali na divisa com a Ásia, ali no Cáucaso, na Albânia, no Azerbaijão, na Armênia, a gente tem terremotos diretos. Né? A Albânia, inclusive, teve um tremor lá esses dias, se eu não estava sabendo, eles têm uma usina nuclear em cima de uma falha tectônica. Então aquilo lá um dia vai ter um tremor e vai acontecer uma tragédia, porque não era para fazer naquele local. Mas
tudo bem, né? Mas lembrando, né, a região do Mediterrâneo ali na Europa, ela tem bastante terremoto, bastante vulcanismo. Não tanto quanto o Círculo de Fogo do Pacífico, mas tem consideravelmente bastante atividade sísmica ali. Beleza? Nós falamos também da hidrografia, pessoal. Eu não vou tratar aqui novamente de cada um dos rios da Europa. O que a gente tem que saber é o seguinte. Lembra que eu acabei de falar que a ocupação na Europa ela é muito antiga? Quando o ser humano começou a se fixar num local, a primeira coisa que ele procurava era se tem acesso à água potável, à água doce, limpa. Então, os primeiros assentamentos humanos na Europa surgiram em torno desses rios. E eu comentei com vocês, toda grande cidade europeia, toda grande capital europeia tem um rio importante perto. É quase bingo isso daí. Lisboa, em Portugal, tem o Tejo. Madrid, eu não sei se tem. Na França, em Paris, tem o Sena. Em Londres, tem o Tamisa. Em Berlim tem o Reno, o Danúbio passa por 3 ou 4 capitais ali do leste europeu, o Tibre na Itália. Por quê? Essas cidades são cidades milenares. A gente trabalha a história do Brasil aqui, onde nenhuma cidade tem mais de 500 anos. Na Europa a gente está falando de cidades de 1000, 2000 anos, de ocupações milenares. E esses rios eles foram importantes, a princípio, para você manter a agricultura, para você manter essa população. Durante a Idade Média, eles eram bastante utilizados como rota de comércio. Durante a Revolução Industrial, era utilizado para escoação de carga, escoar carga. E hoje, ele ainda é utilizado como forma de escoar a produção. Então, por exemplo, a Holanda, o porto de Roterdã, ele recebe navios de quase toda a Europa para exportar para fora. Então, é um dos portos mais movimentados do mundo, o maior porto da Europa. E tem essa malha hidroviária muito grande, diferente do Brasil, que a gente quase não usa. Lá, essa altitude média, né, são rios quase sem quedas d'água, você consegue utilizar essa malha hidroviária para escoar a carga muito bem, e eles o fazem muito bem. Beleza? Agora falando do clima, pessoal. O clima ele é predominantemente temperado. A Europa está numa zona temperada. Entretanto, a gente tem algumas variações ali, né? A gente tem, por exemplo, áreas que recebem influência da corrente do Golfo. A gente tem áreas mais frias, porque é um clima subpolar, que está ali próximo ao Círculo Polar Antártico. A gente tem áreas mais quentes do Mediterrâneo. Então vamos dar uma olhada em cada uma delas. Primeiro, pessoal, essa área em amarelo aí. Nós temos uma floresta temperada, aquela floresta caducifólia. Caducifólia o quê? Caducam as folhas caem. Essa área é um pouco mais quente do resto da Europa, porque corrente do Golfo, que surge lá no Golfo do México, águas quentes, e traz esse quentinho para a Europa, pelo menos no verão. Tá bom? Nós temos também no Mediterrâneo, ali em volta do Mediterrâneo, essa área em verde claro, né? É onde nós temos o clima mais quente. Inclusive a gente consegue encontrar semiárido ali na Espanha. Nós temos aquela vegetação de chaparral na Itália, em Portugal, cultivo das oliveiras, beleza? Nós temos também no extremo norte, lá em verde escuro, perdão, o clima subpolar, com invernos mais rigorosos. Por quê? Mais ao norte, mais próximo ao Círculo Polar Antártico. E no interior do continente, ali nessa área em rosa, nós temos o clima temperado continental. Lembra da diferença entre o clima polar... Perdão. A diferença entre o clima temperado litorâneo, essa área em amarelo, e o clima temperado continental, essa área em rosa. Lembra que a gente fez aquela atividade da diferença de temperatura entre Londres e Bielorrússia? Bielorrússia é bem mais frio. Por quê? No interior do continente ele não recebe essa corrente de ar, esse ar quente trazido pela corrente do Golfo. Então, quanto mais no interior da Europa, mais frio é. Então, a gente consegue comparar Berlim, na Alemanha, com Londres, na Inglaterra. Berlim está mais ao norte, está mais próximo do Círculo Polar Ártico. Entretanto, Londres está mais ao norte. Entretanto, Berlim é mais frio porque está no interior do continente.
Beleza? E agora falando das paisagens climatobotânicas. Lembra a relação da vegetação, clima e relevo. Tá? E as principais formas que a gente encontra lá na Europa é a tundra, a taiga, floresta temperada, estepes, mediterrâneos e a vegetação alpina. Tá? Essa daí é uma foto da Toscana, na Itália. Essa é uma vegetação típica mediterrânea, tá? Formada de campos, o relevo ondulado e esses campos aí. Beleza? Vamos olhar cada uma delas. Tundra, pessoal, essa tundra aí, essa foto foi tirada durante o verão. Então percebam que lá no norte, por conta dos elementos climáticos, não se forma muito solo. O solo é muito pedregoso, então não se desenvolve grandes plantas. O que se desenvolve na tundra é o quê? É grama, é esse musgo, é uma vegetação bem ralinha. Ela morre no inverno porque é tudo soterrado de neve, depois ela renasce ali nos períodos quentes, na primavera e no verão, mas não passa dessa graminha, desse musgo. Essa é a tundra, tá bom? A taiga, pessoal, a vegetação de coníferas, os carvalhos, os pinheiros, né? A gente consegue encontrar ela tanto nas altas latitudes também, ali na região norte, em algumas áreas da Noruega, da Suíça, da Finlândia, da Suíça não, Suécia, né? Rússia, e também nas áreas alpinas, nas áreas altas, né? Nos Alpes, os Pirineus. Essa vegetação de pinheiro também é habituada a lugares bastante frios. Tá? Nós temos a vegetação de floresta temperada, aquela floresta clássica, que as folhas ficam queimadas, amareladas no outono e elas caem no inverno. É o que predomina na Europa. Então toda aquela área da França, uma parte ali da Alemanha, da Polônia, a gente tem essa formação de floresta temperada. Florestas caducifólias. Lembrando, caducifólia, caduco, a folha está caindo. Beleza? E as estepes, pessoal, mais no interior do continente. Aqui a gente tem aquele clima temperado continental, que é um pouco mais frio. Lembre-se que aqui nós temos os solos mais férteis do mundo, ali na Ucrânia, as grandes planícies da Ucrânia, da Polônia, da Hungria, é o Chernossolo, um solo escuro de matéria orgânica. E lá a temperatura é mais fria, entretanto você consegue plantar, por exemplo, o trigo. O trigo se dá muito bem nesses climas mais frios. Beleza? E o Mediterrâneo também aqui é uma outra foto da Itália. Aqui, pessoal, nós temos uma área já modificada, tá? É uma área de plantação de oliveiras. Então, eles fazem essas carreiras de oliveira. Mais ao norte é muito frio, você não consegue plantar oliveira. E esse tipo de bioma, esse tipo de ecossistema do Mediterrâneo, é o que faz a Europa, sobretudo ali Espanha, Portugal, Itália e Grécia, produzir vinhos e produzir azeite. A gente está acostumado aqui no Brasil, das regiões produtoras de vinho, ser regiões frias, como por exemplo o Rio Grande do Sul. Entretanto, os melhores vinhos do mundo são produzidos em áreas mais secas, como nessa área do Mediterrâneo, porque ali você vai ter qualidades do solo que vai tornar a uva um pouco mais doce. Aí é uma coisa do terroir, né? Terroir é as características do lugar que vão dar características no sabor. Tá? Então, no Nordeste brasileiro, a gente está tendo um projeto agora, sobretudo com a transposição do Rio São Francisco, perdão, para você conseguir cultivar essas frutas nessa região do semiárido, porque o clima é parecido com o Mediterrâneo. Se a gente conseguir plantar lá uvas, se a gente conseguir plantar oliveiras lá, a gente vai conseguir fazer um produto de ótima qualidade e competir no mercado internacional. Então aqui o Mediterrâneo, a área ali em volta, como o próprio nome diz, do mar Mediterrâneo, a região mais quentinha da Europa. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, peço que vocês fiquem em casa. Qualquer dúvida, é só me consultar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, no Sistema Delta ou na plataforma Plural. Um abraço e até mais!